palavra do Rogério, que terá 15 minutos para suas alegações. Boa tarde, excelências. Me ouvem bem? Sim. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Mauro Torres, excelentíssimo senhor relator, conselheiro Sebastião Elvésio, cumprimento todos os outros conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, senhores advogados, colegas. Em primeiro lugar, excelências, a AMIG agradece muito em especial ao relator, o conselheiro Sebastião Elvésio, por essa deferência concedida à entidade para que possa participar dos autos na condição de amicus curiae. Esse processo, para nós, a AMIG, ele é paradigmático, né? Porque, pela avaliação histórica que vem sendo realizada, nós entendemos que esse processo ele vai apontar os caminhos e os entendimentos que essa casa tem sobre, principalmente, a legalidade da aplicação da compensação financeira de exploração mineral, a CEFEM, né? Tanto por municípios mineradores, assim como também para os municípios afetados pela mineração, né, que desde a Lei 13.540 de 2017 passam a ter direitos também, e assim como o próprio governo do Estado de Minas Gerais. E foi, inclusive, por conta dessa avaliação histórica e de momentos, como muito bem destacou o excelentíssimo senhor relator na leitura do relatório, de divergências, inclusive, de posicionamentos internos, uma vez que esse assunto ainda não foi definitivamente resolvido por essa casa, que nós pedimos o ingresso como amicus curiae e suscitamos também que o tribunal instituísse o incidente de uniformização de jurisprudência, né, previsto no artigo 223 do regimento, porque a AMIG vem tentando orientar e auxiliar os municípios na melhor gestão possível dos recursos da CEFEM, mas entendimentos contraditórios acabam com que aumente a insegurança jurídica, e isso não é o desejo de ninguém, obviamente, nem de vossas excelências, nem da AMIG, nem de nenhum gestor público. E, além disso, a gente também não pode esquecer que nessa condição de recebedor de CEFEM, né, de credor de CEFEM, a AMIG entende que todos têm que ser tratados da mesma forma, seja ele município minerador ou impactado, seja ele estado ou município. E nos parece que existem ainda alguns desencontros de entendimento no momento dessas análises, que esse processo pode muito bem servir como paradigma. Bom, mas se caso a Corte entenda que o processo está maduro para ser julgado e a gente pode realmente ter esse novo apontamento, ou esse apontamento, a gente gostaria de tecer algumas breves considerações que nós entendemos importantes para esclarecimentos, né, no papel de amigo da Corte. Primeiro, da própria natureza jurídica da CEFEM, excelências. Isso é muito importante para nós, esse é um dos pontos mais fundamentais, porque, infelizmente, ainda existe diversos entendimentos sobre a natureza jurídica da CEFEM, entendimentos esses que não coadunam com a visão que foi dada pela Constituição e interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, de que CEFEM não se trata de compensação, né? O nome, com perdão da ausência dos legisladores, o nome foi péssimo, né? Compensação financeira ensejou a fazer com que esse nome conduza a uma interpretação de que a natureza jurídica da CEFEM é de compensação. Mas, na verdade, a natureza jurídica da CEFEM é de participação no resultado. Ela não nasce para indenizar, para recompor, para compensar nenhum dano da atividade. Ela nasce com um condão de nos tornarmos, entre aspas, muitas aspas, uma espécie de sócios do empreendedor minerador, né? Os entes federados, a sociedade brasileira entra com a matéria-prima, que são os recursos minerais de propriedade da União, em troca disso, recebem um percentual na participação do resultado dessa exploração. Isso foi, como eu relatei, e, na verdade, me espelhando nas palavras do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que foi o relator
do recurso extraordinário 228.800 do Distrito Federal, que pacificou esse entendimento junto ao STF. Eu peço vênia para fazer uma breve leitura de um pequeno trecho da ementa, que diz o seguinte: a obrigação instituída na Lei 7.990 de 89, sobre o título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais CEFEM, não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria como tal a sua incidência sobre o faturamento da empresa. Não obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de participação no produto da exploração dos aludidos recursos minerais, igualmente prevista no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. Então, a CEFEM tem a finalidade de remunerar a União, Estados e os municípios pelos seus ganhos obtidos, por ganhos desses obtidos através da exploração do recurso que é de todos. Então, portanto, a CEFEM ela é uma receita pública não tributária, originária por participação. A gente entende que esse ponto é um ponto fundamental. E, puxando esse ponto, um desdobramento natural desse ponto seria esclarecer os limites que foram estabelecidos para a sua correta aplicação, para a sua legal aplicação, e não a sua melhor aplicação, mas a aplicação dentro dos limites da legalidade. Então, a Lei Federal 7.990, de 89, lá no seu artigo 8º, ela praticamente elucida a questão na nossa visão, porque ela limita a utilização, ela veda a aplicação de recursos de CEFEM em dois grandes blocos de despesa: pagamento de dívida e pagamento de quadro permanente de pessoal. E, mesmo assim, ainda que tenha esses dois grandes blocos, ela estabelece, a própria lei, o artigo 8º, no seu parágrafo 1º e 2º, estabelecem exceções a essas vedações. Então, não se pode pagar dívida, salvo dívida com a União, não se pode pagar quadro permanente de pessoal, salvo custeios de despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino. Inclusive relativo a pagamento de salário e outras verbas de natureza remuneratórias a profissionais do magistério em exercício, efetivo exercício da rede pública. Assim como também o parágrafo 2º traz uma outra exceção à vedação de aplicação de recursos, que diz respeito à utilização para capitalização de fundo de previdência. E esse era, até um passado recente, o entendimento consolidado dessa casa, que foi externalizado mediante uma série de consultas, partindo da resposta à consulta 656.572, lá de 2002, sendo ratificada ao longo do tempo, até uma consulta 838.756 de 2011. Entretanto, em 2011, ao analisar as contas do governo do Estado de Minas Gerais, pelo processo 872/2007, esse tribunal começou em alguns votos, a alterar essa interpretação, sendo, na nossa visão, com todo respeito, mas na nossa visão, mais restritiva do que a própria lei estabeleceu. Para a gente fazer o encerramento dessa parte histórica, é importante apontar que só em 2017, com a Lei 13.540, o legislador destinou uma parte da CEFEM para algum tipo de política pública específica. Lá no seu artigo 2º, inciso 7, parágrafo 6º, que dispôs que, preferencialmente, pelo menos 20% de cada uma dessas parcelas, das parcelas da CEFEM, devem ser aplicados relativas em políticas de diversificação econômica, desenvolvimento mineral sustentável e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Tudo isso, excelências, nos faz pensar e nos faz refletir sobre duas indagações. Primeiro, se o legislador federal desejasse que a CEFEM fosse totalmente destinada a políticas dessa natureza, teria expresso isso, pela Lei 7.990, ou teria feito isso no momento em que, na história recente do país, foi feita uma grande discussão do novo marco regulatório da mineração, que resultou na Lei 13.540. Então, dentro dessa lógica, pelo menos na lógica e na visão que a amiga está tendo, e foi isso que ela tentou apresentar e discorrer sobre essas questões na peça de ingresso do pedido de amicus curiae,
As respostas para nós estão muito claras, né, de que a legalidade e regularidade da aplicação dos recursos da CEFEM, tanto por União, Estados e municípios, são efetivamente vinculadas ao que está normatizado, né, ao próprio artigo 8º da Lei 7.990, assim como também no artigo 2º, inciso 7, parágrafo 6º da Lei 13.540. É evidente, e a instituição, nós, a AMIG, pregamos isso desde sempre, de que é desejável que os entes federados apliquem a CEFEM em políticas públicas de diversificação de base produtiva, de melhoria de infraestrutura, na própria recuperação do meio ambiente. É evidente preparar o município, o Estado, para o pós-ciclo da mineração, né, o que vai vir depois, quando essa receita deixar de ser recebida, quando o minério que é finito acabar, for totalmente explotado. É desejável que isso seja feito, que essas políticas sejam aplicadas dessa forma. Mas o legislador não desejou dessa forma, não colocou dessa forma, ele não tornou isso obrigatório. E nós acreditamos que ele fez isso em função para homenagear o próprio artigo 18 da Constituição Federal, né? Privilegiar a autonomia que os entes federados têm de discutirem os seus orçamentos, discussão essa que é feita com a própria sociedade, ano a ano, ou em 4 anos, pelo menos, como diz os instrumentos de planejamento que estão previstos na Constituição, né? Evidente que, estou caminhando para o final, me perdoem aqui de utilizar grande parte desse tempo que foi concedido, presidente, mas é evidente que a gente teria também que encarar essa situação de uma maneira mais sistêmica, né? A aplicação de CEFEM em políticas que não fossem as desejadas, mas que não são ilegais. Por que elas são feitas dessa ordem? Provavelmente, muitas dessas respostas vêm por causa do desequilíbrio federativo. Temos que observar o princípio da reserva legal, o princípio da eficiência, e assim como também nós entendemos, excelências, que caso o tribunal consolide essa nova interpretação, que faça uma modulação dos seus efeitos, né? Porque, salvo engano, esse processo, e é lógico que a AMIG não compõe a defesa do processo, o papel de amigo escuro não cabe, e a AMIG jamais queria invadir essa competência das partes e desrespeitar esse próprio tribunal, mas, salvo engano, esse processo diz respeito a contas de 2013. Então, nós teríamos que entender como que isso era enxergado, inclusive pelo próprio tribunal à época, e o tribunal, caso mude essa interpretação, mude essa visão, possa modular a sentença para que também a gente não abra aí um passivo de todos esses gestores que passaram e que, de uma certa forma, administraram o CEFEM ao longo desses anos. Então, mais uma vez, agradecer essa deferência concedida pelo eminente conselheiro relator e por todos os conselheiros dessa nobre casa. A AMIG entende que cumpriu, vem cumprindo o seu papel de amigo escuro nesse processo, e reitera aqui os pedidos de que possa ser arguído incidente de uniformização de jurisprudência, para que a gente possa discutir isso com mais profundidade, né? Mas que, caso vossas excelências estejam confortáveis para dar continuidade a esse julgamento que para nós é paradigmático, que a AMIG pede para que sejam observados e preservados, para efeito de julgamento de legalidade e regularidade de aplicação dos recursos da CEFEM, os limites que foram impostos no artigo 8º da Lei 7.990, e, a partir do exercício de 2018, as questões também que foram trazidas, inovadas pela Lei 13.540 de 2017, nos que diz respeito à aplicação mínima de, pelo menos, preferencialmente, 20% da CEFEM em políticas de diversificação econômica, desenvolvimento mineral sustentável, desenvolvimento científico e tecnológico. É isso, excelências, muito obrigado mais uma vez pelo tempo. A AMIG se sente honrada por estar participando dessa sessão, e eu externo esse agradecimento.